novo no canal e hoje eu vou compartilhar com vocês uma história muito bacana. Ela é professora, ela não era professora no Brasil, ela vai contar isso pra gente, bióloga, e ela veio pra Londres estudar inglês depois de um divórcio no Brasil e acabou ficando por aqui. E ela vai contar pra gente tudo que ela passou e como que é ser professora de inglês na Inglaterra. Vem comigo! Então, Anny, obrigada por ter vindo, por ter aceitado compartilhar a tua história com a gente. Pela nossa conversa, tu me falou que tu tinha uma condição de vida boa no Brasil, Sim, como bióloga, e decidiu vir pra cá. E no começo, infelizmente, a gente tem que passar por subempregos, né? No começo é bem complicado. Como que foi essa experiência de sair de uma vida, de uma condição boa no Brasil para um subemprego em Londres? olha, no Brasil, geralmente, a gente tem uma casa própria, a gente não reparte casa, né? A maioria das pessoas que fizeram universidade, elas vão ou fazer um concurso, ou conseguem um emprego, tem seu carro, né? Esquece, quando chega aqui, Não tem nada. eu tive que morar numa casa com 17 pessoas, que quando eu conto pra todo mundo, as pessoas não acreditam. E geralmente, tinha quantos banheiros? Porque eu morei aqui numa casa com 11, com banheiro só. Não, né? Tive sorte, eram 3 banheiros. Que bom. 3 banheiros. Então, a casa até por incrível que pareça era limpa. Era bem bom. limpa. Eu morava com brasileiros. Desses 17, acho que 15 eram brasileiros, um ou dois só acho que eram espanhóis, mas muito limpos. Então não posso reclamar muito, então. Emprego era o que tinha, né? Faxineira, garçonete, porque inglês. A gente acha que um pouquinho, eu pelo menos, eu tinha um pouquinho de inglês no Brasil. A gente acha que se vira com aquilo e chega aqui, o inglês é diferente, né? Bem diferente. Falar, entender, outra história. Conta pra gente quais foram as maiores dificuldades que tu teve quando tu chegou aqui e o que tu pensava, que tu falou que teve vontade de ir embora várias vezes. O que fazia tu não desistir de Londres? Bom, depois de tanto tempo trabalhando de faxineira, garçonete, ganhando pouco, e eu tinha saudade de casa, a gente não faz muito amigos aqui, a gente faz conhecidos. Amigos não, né? Não tinha namorado também, que faz uma diferença. Ajuda bastante. Ajuda bastante. E depois de vários meses, a gente procura emprego. Claro, a gente tá sempre procurando emprego, o inglês custa pra melhorar. Chega uma hora tu pensa, eu quero voltar, não aguento mais muito disso. Não é que não seja um trabalho digno, não é esse meu ponto. Só que a gente sempre quer trabalhar com o que a gente trabalhou no seu país de origem, né? E a gente que é do Sul, ela é de Porto Alegre, eu acho que a condição que a gente tem no Sul ainda é boa, sabe? É bom de morar no Sul. Então a gente fica pensando, pô, será que vale a pena eu estar aqui passando por isso ou ficar lá em casa, carro, toda essa coisa? E repartir casa realmente por um tempo é bom, mas depois de anos não é o ideal. Então eu tava pensando já de passagem marcada para ir pro Brasil. E por que eu não ia? Porque a gente tem muita coisa boa aqui. O clima não é bom, a falta de amigos não é boa, mas a segurança é maravilhosa. Poder viajar para França a hora que você quer, para Espanha, para Portugal, isso é uma coisa que a gente não tem no Brasil, né? Sair à noite sem se preocupar em levar um tiro. Ou ficar segurando o telefone, assim, uma bolsa. Não, a gente vai numa cafeteria, abre o laptop e fica... Verdade. Você fica ali, ninguém vai passar e arrancar seu laptop. No Brasil, tu era bióloga. Sim. E você não era professora, você trabalhava com pesquisa, certo? Eu tenho licenciatura, mas eu não era professora, não. Eu tenho licenciatura. Trabalhava com pesquisa científicas, tipo... Sim. E por quanto tempo tu foi bióloga no Brasil? Acho que uns 9 anos. Bastante tempo. E aí tá, passou pelo divórcio, veio morar em Londres, onde você dá aula de inglês. Como que foi esse processo? Eu achei uma agência especializada em professores, que eles chamam professores overseas. E essa agência, ela te introduz para escolas, elas te oferecem fazer um estágio não pago nas escolas, elas te dão um curso, porque o ensino aqui é totalmente diferente do Brasil. Então, eu fui nessa agência, a gente tinha uma turma de acho que uns 20, 25, a gente fez esse curso. E durante o curso eles vão oferecendo a gente para as escolas para fazer o estágio, né? Tinha gente da Índia, tinha gente do Irã, tinha uma argentina, tinha gente da Polônia, mas tinha gente de todas as nacionalidades, eu era a única brasileira. E daí, pouco a pouco, as pessoas vão indo para as escolas, trabalhar nesses estágios. E eu fui uma das últimas até a conseguir o estágio. Eu tava desistindo, já pensei, por que eu não tô conseguindo, né?
disse que eu tinha qualificação, uma qualificação boa, inclusive com licenciatura no Brasil, mas eu não estava conseguindo. Finalmente, eu consegui um estágio, eu fiquei 3 meses trabalhando como teaching assistant, que é assistente professora numa escola Que aqui tem, né? É. Aqui tem assistente professor, que no Brasil não existe isso. Parece que agora tem. Tem? Ah, tá. Faz tempo. Mas não eu acho que é uma coisa bem recente em algumas escolas. E daí, então, eu comecei nessa escola, comecei a conhecer as pessoas e daí me inscrevi numa referência muito boa e eu fui contratada numa outra escola, também de assistente professora, porque aqui mesmo os professores, eles começam como assistente professor. Você não validou o teu diploma de bióloga aqui? Eu validei meu diploma de bióloga, sim, validei. E vale NARIC. NARIC. NARIC, eu fui pro NARIC e validei, mas o meu diploma de professora não vale aqui. Por conta de toda a diferença de educação. Toda a diferença de educação, que é totalmente diferente. A gente estava conversando antes aqui de gravar, que ela falou que a licenciatura aqui se chama QTS? Sim, que a pessoa que tem o direito de dar aula aqui, ela tem um diploma chamado QTS, que é QTS, é chamado Qualified Teacher Status. E tu não chegou a fazer isso? Eu não tenho esse porque é um ano na universidade e eu nunca tive tempo de fazer, também não tinha dinheiro também, porque custa em torno de 9.000 libras. Ui, é um mestrado. É um mestrado, como se fosse um mestrado, uma especialização. Hoje ela dá aula de inglês para grandes, então assim, aqui a gente vai conversar depois um pouco disso, sobre as diferenças da educação. Mas quem é estrangeiro que vem para cá, principalmente crianças que tá no período escolar, tem todo um suporte para poder aprender o idioma, certo? Sim. E é isso que tu faz, tu dá esse suporte para quem tá aqui. Inclusive, ela dá aula de inglês para refugiados e eu acredito que isso seja uma coisa, meu Deus, assim, que tem um significado muito grande, né? Porque tu poder ajudar pessoas que estavam em condições tão tristes. Subhumanas, às vezes. Qual que é a maior lição que tu tira disso? Que criança não tem nacionalidade, que criança é o futuro do país e que a gente tem que, não interessa de onde vem, como vem, que se a gente não não educar nossas crianças bem, o país nunca vai pra frente, nunca. E eu notei isso aqui, a educação deles aqui a educação nesse país aqui, ela é incrível, ela é abrangente, ela trata crianças de qualquer lugar, de qualquer língua, inclusive crianças com desabilidades, né? Todos iguais e dão um suporte para essas crianças sempre, nunca ficarem deixadas de lado, entendeu? Essas crianças, elas estão na mesma sala, na mesma escola, entendeu? Elas têm todas as mesmas oportunidades e as que têm problemas, as que têm, assim, desabilidades, um pouquinho de dificuldade de aprendizado, ou às vezes até problemas genéticos, elas recebem um auxílio maior. Isso porque ele evita o país no futuro de que essas crianças virarão adultos produtivos. Para elas não para evitar adultos problemáticos e essas crianças não virar adultos produtivos. Não interessa a língua que elas falam, problemas que elas têm, entendeu? Da onde vêm os pais. Que orgulho. Que gostoso isso, né? Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Você sentiu algum preconceito por ser brasileira? Você sentiu preconceito por tentar dar aula de inglês num país que não é o teu? Eu senti um pouco, sim, senti um pouco. Eu acho que por conta dos ingleses ser tão educados, eu acho que é muito velada essa coisa de preconceito, né? Mas eu acredito que eles têm um pouco. Eu acho que infelizmente faz parte do ser humano. Não um preconceito contra mim como pessoa, mas contra a minha habilidade. Porque eu vim de um país que é considerado terceiro mundo, né? Sim. E eles não falam assim, mas a gente sabe que é, né? Sim, sim. Eles jamais falariam, né? Mas como o Brasil não tem relações com o Reino Unido, acho que isso interfere um pouco. Por exemplo, o Brasil tem muitas relações com a Índia, com o Paquistão. Não, o Brasil não, desculpe, o Reino Unido tem relações com a Índia, com o Paquistão, com alguns países africanos que falam inglês também. E com Nova Zelândia, Austrália, Canadá, obviamente, mas a gente não tem uma relação com o Reino Unido, os brasileiros. Então acho que isso influencia muito também. Talvez por eles não conhecerem a nossa capacidade,
né? Não conhecerem a nossa capacidade, A gente tá mudando isso, né? Aos Tomara, pouquinhos. Mostrando, provando que o brasileiro pode ser tão competente e pode também ensinar inglês, né? E a valorização do professor aqui? Qual que é a diferença entre o Brasil? O professor aqui é muito mais valorizado, tem um salário digno. O professor aqui, para comprar casa, ele recebe prioridade também. Ai, que Você não bacana, sabia? eu não sabia disso. É. Se, por exemplo, se eu quero comprar, se eu trabalho numa escola em um determinado bairro, eu quero comprar uma casa. Próximo da escola. Próximo da escola, eu tenho uma lista, né? Eu entro na lista de prioridades, enfermeiros e professores. Tu vê respeito, tu vê... Eu vejo respeito, eu vejo um salário adequado, eu vejo progressão de carreira boa, eu vejo uma aposentadoria boa, eu vejo as condições de ensino muito boas. Por exemplo, são 30 alunos por sala, não 40, 45, nem no Brasil. Eu acredito que a gente não vê aqui professores serem agredidos como a gente tá vendo constantemente no Brasil. Ou tu acha que existe isso aqui? Eu não conheço nenhum caso. Eu já ouvi, não vi, eu escutei casos em escolas especiais, os alunos agredirem os professores, mas são alunos especiais, são alunos extremamente agressivos, que estão em escola chamada PRU, que é People Referral Unit. Que seria tipo uma PAI no Brasil? Não. Acredito que sim, são crianças que não estudam em escola normal porque realmente elas são agressivas, elas batem, elas mordem, elas têm vários problemas. E eu já ouvi relatos, mas em escolas normais não. E se um pai ou uma mãe agride professor, que nem eu já li, caso no Brasil, eles vão para a cadeia. Até em relação ao uniforme, tu vê o que eu vejo em relação ao uniforme, que aqui tu está vestido formalmente para estudar. Sim. Porque aquilo tem respeito. Tu não tá usando uma roupa de exercício, uma roupa de brincar. Não, você não tá indo brincar. Você está indo preparar o teu futuro. É verdade. O que mais que tu vê de diferença? Deve ter muitas, né? Mas o que tu acha que é mais importante que o Brasil deveria copiar na educação? Eu acho que, em primeiro lugar, o Brasil deveria colocar, acho que não sei se isso é viável ou não, mas tipo ensino integral, né? Porque e aqui é das 9 às 3? Das 9 às 3, às vezes com clubes, clubs. Com os clubes depois da escola, então as crianças saem da escola às 4. Eu mesmo tenho um clube que as crianças saem da escola às 4. Acho que tempo integral, né? E turmas menores, para os professores acompanhar individualmente cada aluno, inclusive os que têm mais dificuldade, né? Para essas crianças progredirem, né? Eu vejo que aqui não é só estudo lá. Português, matemática, história. Aqui tem um ensino de vida. Tem isso também na escola? Tem. Tipo, tem uma preparação do aluno pra vida, não só pra aprender. Não, é verdade. Matemática, português, né? Tem, inclusive, o ensino de música, artes dramáticas, artes em geral, esporte, ele é super incentivado, porque nem toda criança vai ser um médico, um advogado, um engenheiro. Sim. Vão ter músicos, vão ter artistas, clubes para os pais também. É uma questão assim de vontade de querer fazer e de investimento financeiro aqui é massivo. Na educação? Na educação. E tem que ser, porque isso dá retorno. Porque se você investe pouco na educação, você vai ter cidadãos pouco produtivos. Isso faz um país ser pouco produtivo. Se você investe na educação, os cidadãos vão ser produtivos e vai ser um país rico. É isso. Tipo, é tão óbvio, né? É tão óbvio. E ela estava comentando também comigo antes que aqui tem uma falta de professores na área de matemática. Matemática, física, espanhol, eu acho, francês também, mas É porque aqui as escolas têm a segundo idioma, né? Como a gente tem lá no Brasil só em inglês. Então, para línguas estrangeiras eu sei que francês e espanhol tem muita procura, e matemática e física também. A sua licenciatura tu não conseguiu validar aqui? Não. Quem é professor no Brasil, acha que consegue ingressar no mercado aqui pela experiência do Brasil ou vai ter que começar tudo do zero? Eu acho que sempre vai começar como teaching assistant, porque inclusive os professores daqui começam como teaching assistant, mas eu acredito que há uma exceção para professores de matemática. Eu acredito que um professor de matemática chegando aqui, se falar inglês, obviamente, claro. Talvez consiga começar direto, eu acho que é o único caso que aplicaria. Porque não tem tantos professores. Porque realmente não há uma falta, né? E tu pensa em voltar pro Brasil? Não, né? Eu tenho muita saudade do Brasil, mas não descarto nada, né? Vai saber o dia de amanhã. Vai saber. Não tem nada contra o Brasil, obviamente, né? Mas aqui é tão bom também. Só o clima aqui que...
chove. Ó, agora são 3 da tarde que a gente tá gravando aqui o vídeo. Daqui mais meia hora já vai começar a noite. E... Ai, é triste essa noite, né? Ela tá de manga curta aqui, ó, mas tá um frio desgraçado. Não, tá Deve frio, tá é uns que tá- 3 graus lá fora. Tá quentinho dentro de casa. Pra terminar, então, o conselho que você dá pra professores que pensam em morar pra cá. Aprenda inglês, né? Você não precisa ir pra aula de inglês que você não pode pagar. Você pode assistir televisão, ler, YouTube. Tem muita opção Tem grátis, muito, né? Na minha época não tinha tanto assim. Eu aprendi inglês lendo jornal e vendo TV. Tipo, circulando as palavras que eu não sabia, olhando no dicionário na época, né? Tinha dicionário, né? Quando eu vim aqui também tinha dicionário. Ainda bem que as coisas mudaram, porque tá mais fácil agora. Tá mais fácil. Mas o inglês, pra nós brasileiros, não é um bicho de 7 cabeças, não. Não é. Então, se eu aprendi, qualquer um pode aprender. Não, eu acho que tem vontade, eu acho que tem muitas ferramentas grátis, Com certeza. dinheiro não é desculpa, mas tem que querer. Mas da mesma maneira que tá tudo mais fácil pra gente aprender, eu acho que a gente também tá muito preguiçoso, né? Verdade. Né? E aí complica. Mas estude inglês que é muito bom. Muito obrigada. Obrigada Obrigada a você. por compartilhar a tua história. E até a próxima. Tchau!